Quando a humanidade começou a se recuperar do caos gerado pela Segunda Guerra Mundial, surge a TV, que revoluciona a comunicação. A televisão se espalhou rapidamente por todo o globo. No âmbito visual, usa técnicas do cinema, fotografia, pintura e desenho. Com o desenvolvimento tecnológico e dos satélites, nós passamos a estar telepresentes. A TV foi um importante instrumento da globalização contemporânea. Inicia uma nova era do relacionamento do ser humano com o planeta. Ficamos mais próximos emocional e culturalmente. O início das transmissões de imagem e som aconteceram na década de 20, com experimentos realizados na Inglaterra, Japão e Estados Unidos. Hoje a gente está aqui o roteiro... Isso mesmo? O engenheiro escocês John Bard foi o cara que uniu os componentes eletrônicos produzidos em várias partes do mundo, assim montando o primeiro protótipo de TV. Em 1927, ele realizou a primeira transmissão à distância, via linha telefônica. Durante a Segunda Guerra Mundial, o aparelho de televisão começa a ser produzido em escala industrial, mas ainda era considerado artigo de luxo. Em 1950, Assis Chateaubriand traz a TV para o Brasil. E assim, nós fomos o 6º país a ter esta tecnologia, sendo a TV Tupi a primeira emissora do país. Os primeiros jornalistas e apresentadores vieram do rádio, por isso a linguagem era radiofônica. Esse formato durou alguns anos até a adoção do modelo americano de linguagem televisiva. Mas agora vamos para a parte que nos interessa, a TV em Bauru. Você sabia que Bauru foi a primeira cidade do interior do país a ter sua própria emissora? Não, eu não sabia. Não sabia. Sim. O proprietário era o senhor Simonetti. Não fazia ideia, eu sou de São Paulo, cheguei em Bauru faz pouco tempo. Mas é bom saber isso aí. Foi a primeira. Sim. Não. Sabia, sei. Foi. Não. Não, nem conheço, inclusive. Não sabia disso. Não. Bom, a TV Bauru, ela existe há um bom tempo. Ela foi a primeira emissora do interior da América Latina a ser implantada. Quer dizer, logo depois que foi montada a TV Paulista em São Paulo, isso gerou a criação também da TV Bauru. O responsável foi o Simonetti, cujo trabalho pioneiro implantou a televisão em Bauru de uma maneira bastante interessante. Quando foi implantado, não existia na cidade de Bauru aparelhos de televisores para recepção. Então ele espalhou alguns aparelhos pela cidade para que as pessoas pudessem assistir. Então a história da TV Bauru começou há um tempo bastante distante desse momento agora, e ela passou por várias evoluções. João Simonetti tentava desde 1950 trazer a TV para Bauru. Ele solicitou uma concessão ao presidente Vargas, que foi aprovada durante o governo de JK. Assim, a tão sonhada TV Bauru Canal 2 é criada. Mas como nem tudo são flores, a Rebratel, Rede Brasileira de Televisão, exigia que em Bauru tivessem pelo menos 1000 televisores para que o início das transmissões fosse possível. Mas, como a população do interior ainda não estava habituada e inserida a essa tecnologia, João Simonetti teve que vender de porta em porta os 1000 aparelhos. A primeira transmissão da TV Bauru Canal 2 foi em 1º de agosto de 1960. O seu conteúdo era todo original, já que a TV era feita ao vivo e não existia o videotape. A programação diária era de 3 horas e dividida entre notícias, esportes, filmes, programas infanto-juvenis e variedades.
60 eu já comecei a participar também da televisão quando ela teve a sua inauguração, digamos assim, oficial. A televisão, de certa forma, ela foi tocada pelo pessoal da rádio, da PRG8, Bauru Rádio Clube. A gente teve que aprender a fazer televisão também, porque não tinha profissionais específicos de televisão. De um modo geral, não tinha muitos equipamentos. Por exemplo, não dava para gravar, não tinha videotape. O programa era tudo ao vivo. Já vem com uma história rica, um passado rico para contar. A TV Bauru passou a ser a primeira emissora de televisão do interior da América Latina. Então ela passou a ser assim, uma coisa muito valorizada e tal. Todo mundo que vinha a Bauru de algum destaque ia para a televisão. O nosso jornal foi o primeiro telejornal da TV Bauru. Depois veio o Globo Agora à Noite. Nos anos seguintes, programas de variedades, teleteatro e até uma telenovela foram produzidos aqui em Bauru. Então, era só rádio, né? Recebemos o convite e passamos a atuar na televisão. Isso nos anos 60, né? Por volta de 62, 63. Não havia gente específica da televisão. E a nossa era a primeira do interior da América do Sul, né? Não havia videotape, né? Então, era tudo ao vivo. Tinha que ser muito bem feito para não ter nenhum desencontro. Em 1969, a Globo implanta a programação nacional, reduzindo o tempo das produções locais. Problema de uma crise muito grande que o grupo, as organizações Globo passaram em função principalmente dos seus investimentos em dólar, né? O problema não era na televisão, o problema estava ligado mais a outras participações, como por exemplo TV por assinatura, que todo investimento era em dólar, o dólar anoiteceu em 1,10, no dia seguinte amanheceu em R$ 3,20, ou seja, a dívida triplicou. E o grupo passou por uma situação complicada. Juntou também com o momento que estava sendo montada a Globo de Monte Carlo, a Tele Monte Carlo. Então algumas coisas aconteceram e a TV Globo tem que fazer algumas mudanças. Nessas mudanças, uma das coisas que aconteceu foi a venda da TV Bauru, que o nome certo é TV Bauru, TV Globo, mas TV Bauru. E que ganhou os nomes TV Oeste Paulista, TV Modelo e finalmente vendida para o grupo dos atuais acionistas, né? E que hoje ela chama TV Tem, mas que ela teve uma história muito bonita, uma história de formação de pessoas, uma história de formação de novos conteúdos, uma história de formação de mão de obra. Grande parte dos profissionais que vieram, ou aqueles que começaram aqui, hoje são profissionais na Globo do Rio, na Globo de São Paulo, em Brasília, no Rio Grande do Sul, então, e outras emissoras também. Mas, veja, a TV Bauru, TV Globo Oeste Paulista, ou seja, agora a TV Tem, ela teve uma história importantíssima, que começa com o Simonetti, que é da família da Rádio 94 atualmente, e passa por um grande processo. Imagina, até novela era feita aqui. Então, imagina a força que esse espaço deu para a produção cultural da televisão brasileira. Bom, a TV Bauru mudou muito para chegar onde chegou e hoje pode ser considerada um exemplo de TV. Vamos gravar, pessoal! Eita, melhor eu ir andando. Tchau, gente!